Eu estava dirigindo por uma estrada antiga, que não era mais muito utilizada, durante uma tempestade de neve em 2011. Tive uma experiência bem próxima nesse dia. Estava indo para a cidade vizinha com minha namorada na época, e estávamos atrás de um SUV na estrada. Ficamos atrás deles por um bom tempo, até que eles pararam. Manobrei o carro para dar uma boa olhada no motivo da parada. Havia um caminhão na estrada, as portas do motorista e do passageiro estavam abertas, e havia 2 marcas de pegadas na neve que levavam para a floresta. Saí do carro para garantir que ninguém estivesse ferido ou precisando de ajuda, mas não havia sinais de problemas com o carro. Não havia muito acúmulo de neve dentro do carro, então as portas não haviam ficado abertas por muito tempo. Estava nevando bastante. Comecei a seguir as pegadas na direção da floresta para verificar, mas parei. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o motorista do SUV me chamou e me informou que o caminhão havia sido reportado como roubado. Disseram que a patrulha rodoviária estava a caminho, então fui cuidar dos meus assuntos. Um dia ou 2 depois, descobri que o proprietário do caminhão era um homem que morava nas proximidades e estava desaparecido há mais de uma semana. A polícia entrou na floresta para procurá-lo e encontrou seu corpo recém-falecido em uma vala, com um único tiro na parte de trás da cabeça. Quem quer que o tenha levado para lá, deve tê-lo levado até aquele lugar, executado e simplesmente se afastado pela floresta. Estou muito feliz por não ter seguido aquelas pegadas. Não ouvi o tiro, então deve ter acontecido bem antes de todos nós chegarmos ao caminhão. Não quero nem pensar no que teria acontecido comigo se eu tivesse insistido. Sou uma garota de tamanho médio e estava na casa dos 20 anos quando isso aconteceu. Eu estava trabalhando em um restaurante e terminei por volta da meia-noite. Eu sempre ia e voltava do trabalho de bicicleta, o que levava cerca de 15 minutos por uma ciclovia ao lado da linha de trem. Essa ciclovia era sempre reta, mas tinha algumas saídas aqui e ali. Além disso, só havia algumas pequenas partes iluminadas por postes de luz. Então, sem a minha luz da frente da bicicleta, eu ficaria totalmente no escuro na maior parte do tempo. Certa noite, saí do trabalho a caminho de casa e notei que um cara estava pedalando atrás de mim, o que não é tão estranho àquela hora da noite em uma cidade movimentada, mas muito segura. Era esquisito que ele não tivesse luz e ainda estivesse lá após as primeiras saídas principais que levavam a uma cidade pequena, mas pensei que poderia ser apenas uma coincidência. Eu me senti um pouco assustada e pensei que talvez estivesse apenas cansada e que a escuridão da noite estava me afetando. Decidi pedalar um pouco mais devagar e deixar essa pessoa passar, pois havia definitivamente espaço suficiente na ciclovia. A pessoa começou a pedalar na mesma velocidade que eu e não fez nenhuma tentativa de ultrapassar ou se aproximar. Estava a poucos minutos de casa e decidi fazer algumas curvas aleatórias em vez de ir direto para casa, caso essa pessoa estivesse me seguindo e não descobrisse onde eu morava. Pedalei por um bairro suburbano fazendo voltas e reviravoltas aleatórias, e ele ainda estava atrás de mim. Percebi que estava indo direto para um caminho longo e escuro, apenas para bicicletas, e decidi entrar em uma das casas e me esconder nas sombras escuras da garagem. Ouvi essa pessoa passar pela casa e frear rapidamente naquele caminho pequeno. Nesse momento, meu sangue estava fervendo. Peguei a bicicleta e, quando passei pela esquina daquela rua, parei e olhei nos olhos da pessoa. Bem, espero que ele tenha achado que eu o estava encarando, porque na verdade não conseguia ver nada do rosto dele. Pedalei tão rápido que fiz algumas voltas extras até me sentir segura e sozinha novamente para ir para casa. Nunca passei por nada parecido depois, e ainda não sei quem ou por que poderia ser. Estou feliz por não saber. Há alguns anos, minha irmã decidiu fazer uma festa surpresa de 30 anos para o marido.
Como ele não pôde ir ao baile de formatura no ensino médio, ela decidiu fazer esse o tema da festa e até reservou o mesmo salão onde o baile foi realizado quando ele era adolescente. O problema é que meu cunhado cresceu praticamente no meio do nada, em uma pequena cidade rural no Missouri, onde você tem que sair da estrada principal e viajar de 8 quilômetros por estradas secundárias, cercadas por florestas densas para chegar. Além de ser tão isolado, há um problema bem grande com heroína por lá, tanto de uso quanto de venda. É uma combinação bem perigosa, mas minha irmã estava determinada a fazer a festa lá. A festa era às 6, e meu plano original era ir com minha irmã e as amigas dela para ajudar a montar tudo. Minha irmã estava muito grávida na época e precisava de toda a ajuda possível, e depois voltar para casa com ela. No entanto, fui chamada para o trabalho e tive que ficar até às 4. Então disse à minha irmã que iria sozinha assim que terminasse. Ela me avisou que era fácil se perder naquelas estradas rurais, mas eu tinha o Google Maps para me guiar e não me preocupei. A ida foi tranquila. Era fim de setembro, minha época favorita do ano, e a paisagem era surpreendentemente bonita. Achei o lugar sem problemas e ajudei com os últimos ajustes antes de meu cunhado chegar. A festa foi muito divertida e durou até por volta das 11, quando o salão fechou. Fui uma das últimas a sair, pois fiquei para ajudar minha irmã e uma amiga a empilhar as cadeiras. Meu cunhado tinha exagerado no bar aberto e precisou ser levado para casa por um amigo. Acabamos saindo só por volta da meia-noite, e naquele ponto, eu estava exausta. Minha irmã mais uma vez me avisou para tomar cuidado nas estradas secundárias, mas eu tinha conseguido chegar lá sem problemas, então não estava muito preocupada com a volta para casa. Dei um abraço nela, entrei no carro e comecei a voltar para a estrada principal. Infelizmente, no meu estado sonolento, confundi a estrada que deveria pegar para acessar a rodovia e acabei virando em uma estrada completamente diferente, que corria paralela a ela. Era outra estrada secundária estreita e cercada por árvores. Comecei a procurar um lugar para dar meia volta. Depois de dirigir 200 metros, avistei um barranco de cascalho e decidi entrar ali para poder voltar. Entrei e fiz uma curva fechada para poder subir de novo pela estrada, e quando levantei a cabeça para verificar se ninguém estava vindo, vi no espelho retrovisor uma figura com uma camiseta azul escura e jeans, com cabelo preto comprido e um rosto pálido, iluminado pelas luzes de freio. Meu coração disparou enquanto eu ofegava de susto, mas depois de um segundo de puro pânico, percebi que o rosto pálido era, na verdade, uma máscara, uma daquelas baratas de plástico branco que você compra em lojas de fantasias. Imediatamente me senti uma idiota. Já era quase outubro, então obviamente aquilo era uma decoração de Halloween. Provavelmente, aquele barranco levava até a entrada da casa de alguém, e a família que morava ali devia ter várias coisas do tipo no jardim. Levei um momento para relaxar as mãos no volante e deixar meu coração voltar ao normal, e acabei dando outra olhada no espelho e vi a figura novamente, e percebi que o barranco não levava a uma entrada. Não havia mais nada atrás de mim, apenas grama alta e árvores. Por um momento, me perguntei por que alguém colocaria uma decoração de Halloween no meio do nada. E então a decoração deu um passo à frente. Pisei no acelerador e disparei para frente, eventualmente voltando para a estrada principal e para a rodovia. Acho que não parei de tremer até chegar aos limites da minha cidade meia hora depois. Pensando bem, eu definitivamente não estava em perigo. Eu estava em um carro, todas as portas estavam trancadas, e eu poderia facilmente ter atropelado aquele maluco se ele tentasse alguma coisa. Se ele tivesse dado mais um passo quando meu pânico disparou, provavelmente era o que eu teria feito. Provavelmente era só um garoto ou algum drogado local com uma máscara vagabunda, tentando assustar os motoristas e sem pensar nas consequências. Mas, ainda assim, foi definitivamente um dos momentos mais assustadores da minha vida. E ainda fico nervosa ao dirigir por estradas rurais isoladas à noite até hoje.
Eu moro em um condado que era bem rural até uns 10 a 15 anos atrás. Agora, a maior cidade do nosso condado está super lotada. E eu odeio isso. Me mudei de lá para o campo. Gosto de onde moro, mas pode ser bem assustador à noite, porque por quilômetros e quilômetros é tudo escuro, sem postes de luz. Uma coisa sobre este condado é que as estradas principais sempre ficam congestionadas rapidamente, ou há um acidente, ou qualquer coisa do tipo, então vale a pena usar as estradas secundárias. As estradas secundárias, como em qualquer outro lugar rural, são menos povoadas, escuras, com muitas árvores e sem calçadas. Enfim, alguns anos atrás, algo aconteceu que quase me fez parar de usá-las. Eu estava voltando para casa um pouco tarde uma noite. Decidi pegar uma estrada secundária específica que economizava 10 minutos no meu trajeto para casa. Eu estava cansado e teria que acordar cedo, então estava dirigindo rápido para chegar logo. Essa estrada é um pouco mais povoada do que outras, mas tem trechos super assustadores porque enormes árvores ficam ao longo da estrada e seus galhos e folhas formam uma espécie de túnel. Estou indo rápido e faço uma curva. À frente, vejo o que pensei ser uma bandeira de jardim gigante. Sabe aquelas bandeiras que as pessoas colocam em seus jardins na primavera? Bem, pensei que fosse uma bandeira estranha, porque parecia bem alta e grande e estava no meio da estrada. À medida que me aproximo, meus faróis iluminam e vejo que não era uma bandeira, era uma pessoa, uma senhora. Ela estava usando um fez vermelho. Moro no interior de Maryland. Você simplesmente não vê um fez todos os dias. Um vestido branco longo e esvoaçante e uma faixa laranja refletiva atravessada no peito. Um pouco estranho, já que ela estava no meio da rua, mas ao passar por ela, ficou mais esquisito. Mesmo com a escuridão, enquanto eu passava, pude ver que ela tinha 60 anos, usava óculos e eu podia ver seus olhos azuis brilhantes. Ela olhou pela janela do passageiro e começou a fazer um movimento estranho, tipo um pulo. Achei que ela fosse tentar entrar no meu carro, lembrando que eu estava indo rápido. Não sei o que era sobre ela, mas ela me deixou completamente apavorado. Eu não pensei que ela fosse me assaltar. Eu realmente achei que ela fosse uma ceifadora de almas ou um skinwalker. Honestamente, não achei que ela fosse humana. Não consigo descrever adequadamente a quão assustadora ela era. Acelerei o mais rápido que pude. Continuei olhando para o banco de trás para ter certeza de que ela não havia se materializado no meu carro. Rezei, recitei escrituras e fiquei de olho no retrovisor. Era primavera, então estava um pouco quente, mas senti um frio que congelava os ossos. Finalmente cheguei em casa e corri para contar à minha mãe o que aconteceu. Entrei bem na hora em que meu irmão estava contando à minha mãe sobre uma senhora estranha que ele viu enquanto dirigia. Era a mesma senhora, mas ele a viu no cruzamento entre a rodovia e a estrada secundária, enquanto eu a vi mais adiante na estrada. Nós dois tivemos a mesma reação. Ela também tentou olhar dentro do carro dele. Ela também estava pulando quando ele a viu. Ele disse que havia um carro na frente dele que acelerou muito rápido ao passar pela mulher. Meu irmão ficou tão assustado que não usa mais aquela estrada, nem mesmo durante o dia. Eventualmente, descobri que a senhora mora na floresta. Aparentemente, em algum momento, a família dela morou naquela estrada. O pai dela estava doente e ela tentou levá-lo ao hospital. Ele morreu no caminho e ela ficou dirigindo com o corpo dele no carro por horas. Acho que ela tem problemas de saúde mental e perdeu a casa ou foi despejada. Tenho amigos que moram naquela rua, então quando contei sobre isso, eles sabiam exatamente de quem se tratava. Ainda uso essa estrada, mas não a vi desde então. Espero que ela esteja bem, mas realmente não quero encontrá-la novamente. Eu costumava morar em uma cidade pequena, onde as estradas eram bem simples. Agora estou morando no Texas há alguns anos, em Houston.
Existem muitas estradas diferentes e toda a malha viária é difícil de se acostumar. A maioria dos lugares fica a 20, 30 minutos de carro, ou mais, em vez de 5, 10 minutos. Bom, muito do que tenho dirigido nos fins de semana está a mais de 20 minutos de distância. Minha amiga não mora tão longe, ela vive a apenas 15 minutos. Chega de fazer contas sobre o tempo de viagem no Texas. 2 noites atrás, eu estava indo para um bar com minha melhor amiga Denise, não como acho que você normalmente pronunciaria. Íamos a um bar que ficava a cerca de 1 hora de distância. Não consigo lembrar, por nada nesse mundo, o nome dessa estrada secundária. Minha amiga estava dando as direções, mas era em algum lugar perto de Kate. Há muita construção nessa estrada, então havia alguns desvios que nos levaram a uma pequena via. Era uma estrada de mão única, com uma luz de alerta suspensa, em vez de um semáforo completo. Se o trânsito estivesse vindo em ambos os sentidos, um lado precisava parar e deixar o outro passar primeiro. Chegamos a essa parada e não estávamos muito acima do limite de velocidade, que eu acho que era de 45 milhas por hora ali. Tive que frear bruscamente quando vi um SUV preto parado com as luzes de freio acesas, como se estivesse esperando um carro passar do outro lado. Mas quando olhei, o outro lado estava totalmente escuro, sem carros passando ou esperando. Nós olhamos 2 vezes para ver se eles tinham ligado o pisca-alerta e se tínhamos confundido com as luzes de freio. Não era o caso. Estava bem escuro e eu olhei para ver se poderia passar por eles. Parecia possível, então decidi tentar. Talvez estivessem bêbados e meio desacordados no volante. Diante dessa ideia, minha amiga perguntou: "Devemos verificar se estão bem?" Eu imediatamente me encolhi com essas palavras. Eu sou totalmente a favor de ajudar os outros e ser uma boa pessoa, mas essa é a única coisa que meu pai me ensinou. Sem caronas. Se parecer estranho, mas você quer ajudar, anote o nome da rua e ligue para a emergência e informe. Não tente bancar o herói e ajudar sozinho, especialmente à noite. Pode parecer covardia, mas por que não optar por uma rota em que todos possam ficar seguros? Voltando ao que aconteceu, comecei a passar pelo lado deles. Havia espaço para um carro entre nós, e agora eu estava na diagonal na estrada, tentando alinhar no outro lado para seguir em frente. O carro deles deu um tranco para frente e agora estava na diagonal também. Ficamos paradas, incertas se o idiota precisava passar primeiro. Esperamos um momento até que eles desligaram o carro completamente. Nesse ponto, o movimento agressivo me deixou em pânico. Se era alguém com más intenções, ou se realmente precisava de ajuda e estava parando por qualquer motivo, eu ainda estava apavorada. Vai. Vai agora. Denise começou a entrar em pânico. Eu podia ouvir o medo na voz dela. Discutimos por um momento, pois perguntei para onde eu deveria ir. Ela gritou para eu dar ré, mas a estrada era estreita e teríamos que andar de ré por um longo caminho até encontrar um lugar mais largo ou mais movimentado. Só quando vimos a porta de trás do SUV abrir um pouco é que realmente começamos a surtar. Estava escuro dentro do carro deles, sem luz interna acesa, e a porta ficou aberta, sem ninguém se mover. Decidi arriscar e engatei a ré, continuando a dirigir, tentando manter o carro reto até chegarmos às curvas da estrada. Várias vezes quase saí da estrada e algumas vezes tive que me alinhar novamente. Meu coração e adrenalina disparavam cada vez que eu precisava desacelerar para evitar bater. Denise continuava dizendo que ninguém nos seguia, mas ambas temíamos ver os faróis deles vindo atrás de nós. Felizmente, finalmente chegamos a uma bifurcação. Ainda estava escuro e a área não parecia muito boa, com um posto de gasolina decadente à nossa esquerda. Quando viramos e seguimos em direção à estrada de volta para a casa dela, um grupo de 6 ou 7 motos estilo Ducati, não tenho certeza se eram esse tipo, passou voando pela estrada de onde tínhamos vindo.
Cada um dos motociclistas estava sem capacete, mas com bandanas cobrindo os rostos. O último que passou tinha uma garota na garupa, e quando ela passou, acenou para nós com algo que parecia um rifle semiautomático pequeno. Se você joga Call of Duty, aqueles pequenos revólveres Scorpion, foi nisso que me fez pensar. Nesse ponto, não fazíamos ideia de como reagir. Estávamos completamente confusas, chocadas e aterrorizadas com o que havia acabado de acontecer ou por que tinha acontecido. Acabamos parando em um Denny's a 2 quilômetros da casa dela, muito abaladas para não estarmos em um lugar cheio de gente. Foi só nesse momento que decidimos ligar para a polícia para relatar o ocorrido e falar sobre a estrada. Não sabemos se algo foi feito a respeito. Continuamos buscando notícias de prisões, mas provavelmente denunciamos tarde demais. Mais tarde descobrimos que é assim que algumas gangues iniciam seus novos membros. Provavelmente planejavam nos matar ou nos estuprar, ou ambos. É seguro dizer que agora eu evito lugares como aquele, tarde da noite. Isso aconteceu há alguns verões, quando meu namorado e eu estávamos voltando para casa por uma estrada remota de serviço florestal na Colômbia Britânica, Canadá, depois de uma viagem de acampamento. Somos bem familiarizados com a área, já que acampamos lá várias vezes. Normalmente, as únicas pessoas que encontramos lá, a cerca de 70 quilômetros de estradas asfaltadas, são outros campistas em veículos off-road ou caminhoneiros que transportam madeira a trabalho. Nesse dia em particular, o clima estava lindo, ensolarado e quente, meados de junho. Estávamos descendo a estrada em um ritmo tranquilo, quando vimos um homem saindo da floresta e acenando freneticamente para nós. Muito estranho. Diminuímos a velocidade e paramos, com meu namorado abaixando a janela para ver o que o homem queria. Eu estava no banco do passageiro, e assim que diminuímos a velocidade, senti uma vibração estranha. Ele vestia uma jaqueta de flanela xadrez azul de trabalhador da construção civil, muito pesada para o clima quente, com calças caqui e botas de trabalho. Era barbeado, com cabelos bagunçados castanho acinzentados, pele pálida e óculos grandes. Ele devia ter 50 anos. Deixe-me enfatizar o quão incomum é encontrar alguém por lá sem um veículo. O homem falou de maneira calma, quase robótica, dizendo que a bateria do carro dele havia descarregado e nos pediu ajuda para dar um tranco. Ok, claro. Nós acreditamos no karma da estrada e sempre queremos ajudar quem está em apuros quando estamos no meio do nada. Mas onde está o carro? Ele nos disse que passou o dia pescando e, como estava ouvindo música no rádio, a bateria descarregou. O carro estava em uma estrada lateral, muito coberta de vegetação, um pouco à frente da estrada principal. Ele caminhou na frente enquanto nós o seguimos devagar com nosso caminhão. Tanto eu quanto meu namorado estávamos um pouco desconfiados e brincamos entre nós, enquanto o seguíamos, que esperávamos que ele não estivesse nos atraindo para a floresta para nos matar. Exceto que, para mim, a piada não parecia tão engraçada, pois eu realmente estava em alerta. Seguimos ele por 150 metros pela estrada lateral coberta de vegetação, até uma pequena área cercada por árvores, larga o suficiente para uns 4 carros estacionarem lado a lado. Nunca teríamos notado essa estrada se ele não tivesse nos mostrado, porque os arbustos quase cobriam a entrada. Enfim, lá estava o carro, um Chevy bege, modelo antigo, que parecia bem inadequado para aquelas estradas acidentadas. O porta-malas estava aberto por algum motivo e um cobertor estava jogado por cima. O capô já estava levantado. Então meu namorado saiu do carro, pegou os cabos de partida no banco de trás do caminhão e começou a conectar os cabos na bateria. Enquanto isso, eu passei minha perna por cima do console central e deslizei para o banco do motorista. Estava me sentindo muito desconfortável e olhei ao redor da cabine à procura de qualquer coisa que pudesse servir de arma, enquanto me dizia que estava sendo paranoica.
Mas, de qualquer forma, eu queria estar pronta para agir caso algo acontecesse. O homem conversava animadamente com meu namorado, falando sobre seu amigo com quem estava pescando, mas que havia ido embora sem ele. Mas a simpatia dele parecia forçada. Ele ficou parado, permitindo que meu namorado fizesse tudo, observando de perto enquanto ele conectava as baterias dos carros. Houve uma pausa estranha, e meu namorado teve que pedir ao homem para entrar no carro e ligar o motor. Durante todo esse tempo, eu estava sentada no banco do motorista, observando e me sentindo tensa. O carro ligou facilmente, e o homem saiu do carro novamente. Ele agradeceu de uma maneira estranhamente intensa. Meu namorado retirou os cabos e entrou no banco do passageiro sem se preocupar em guardar os cabos corretamente, e assim que a porta do passageiro se fechou, eu comecei a dar ré pela estrada estreita, com os galhos raspando em ambos os lados do nosso carro. Voltamos para a estrada principal em questão de segundos e seguimos nosso caminho. Meu namorado me contou que o homem ficou nos observando o tempo todo enquanto eu dava ré. Pode ter sido apenas um cara socialmente estranho com uma bateria realmente descarregada. Mas não consigo deixar de sentir que as intenções desse homem eram mais sinistras, e que o fato de eu ter permanecido vigilante no carro e de meu namorado ter sido eficiente com os cabos de bateria nos ajudou a evitar algo ruim. Não tenho certeza se a bateria estava realmente descarregada, mas nenhum de nós se lembra de ter visto qualquer equipamento de pesca. Há um parque lindo perto de onde moro, onde eu adoro caminhar com amigos, até mesmo à noite. Nós também costumamos ficar no estacionamento para conversar, mas tive 3 encontros assustadores lá e definitivamente não vou voltar. Estou dividida entre chamar a polícia ou deixar para lá, já que confrontar o homem assustador parece uma má ideia. Nunca se sabe do que essas pessoas são capazes. Primeira ocorrência. Outubro de 2023. Eu estava no parque com amigos e por volta das 11 da noite decidimos ir embora. Meus amigos saíram antes de mim e enquanto eu estava sentada no carro mexendo no celular, vi pelo retrovisor um cara de gorro andando em minha direção. Fiquei apavorada e comecei a procurar as chaves, totalmente esquecendo que elas estavam no meu colo. Ao invés de vir direto para o meu carro, ele foi para o lado esquerdo, a uns 3-5 metros de distância, e agachou-se para olhar para dentro. Ele continuava fazendo isso, dando alguns passos em minha direção a cada vez. Meu carro não é escurecido, e com a tela brilhante do meu celular, ele com certeza conseguia ver que eu estava lá dentro. Depois de alguns segundos, finalmente encontrei as chaves, liguei o carro, e quando olhei para a esquerda, ele tinha sumido. Olhei para trás e não vi ele em lugar nenhum. Imaginei que ele tivesse se enfiado na floresta. Segunda ocorrência. Outubro de 2024. Perto da meia-noite, começou a chover levemente enquanto minha amiga e eu estávamos no parque. Então fomos para o estacionamento e entramos no carro dela, que estava em um canto, bem ao lado da floresta. As janelas estavam todas embaçadas, então não podíamos ver muita coisa ao redor. Enquanto relaxávamos e conversávamos sobre coisas aleatórias, olhei para minha amiga e vi o contorno de 2 mãos na janela do lado do motorista e um par de olhos espiando, basicamente alguém olhando para dentro. Não tenho certeza se eu gritei ou apenas apontei, mas ele se afastou. Limpamos a janela e vimos um homem de gorro indo em direção à floresta. Estávamos muito assustadas para sair do carro ou dirigir, só tremíamos. Limpamos as janelas e ficamos olhando ao redor. Havia apenas 3 ou 4 carros espalhados no estacionamento. Poucos minutos depois, vimos um dos carros sair. Era um Jeep que eu costumo ver lá. Não sou expert em carros, mas adoro Jeeps, e sempre que vejo um, chama a atenção. Eu sempre admirava aquele Jeep caro sempre que o via naquele estacionamento. Por isso, também notei que ele frequentemente saía do estacionamento
e voltava depois de um tempo, mas nunca pensei muito nisso. Curiosamente, naquela noite, o Jeep voltou também, deu a volta em todo o estacionamento com os faróis altos ligados e depois foi embora sem nem estacionar. Minha amiga e eu saímos do parque logo depois. Terceira ocorrência, outubro de 2024, 4 dias após a segunda. Nessa altura, eu já tinha contado para vários amigos sobre esse homem estranho, e todos estávamos curiosos para saber se isso era algo que acontecia com frequência. Decidimos pegar o carro mais escurecido do grupo e ficar no estacionamento para ver se descobríamos mais alguma coisa. Sim, eu sei que provavelmente não foi a ideia mais inteligente de 5 meninas saírem sabendo que havia um estranho por lá, mas planejamos ficar no carro e só enquanto houvesse outros carros no estacionamento. Resumindo, ficamos lá por um pouco mais de 1 hora e o mesmo Jeep apareceu 4 vezes. Na primeira vez, o Jeep estacionou perto da saída. Alguém saiu, caminhou pelo campo e entrou na floresta. Poucos minutos depois, vimos um homem, sem gorro desta vez, rondando perto do nosso carro. Nós tínhamos estacionado no mesmo canto de propósito. Ficamos apavoradas e começamos a gritar. Outro carro entrou no estacionamento, passou por nós e o homem desapareceu. Alguns minutos depois, vimos alguém entrar no Jeep. Em vez de sair imediatamente, ele deu a volta no estacionamento com os faróis altos antes de finalmente ir embora. 10 minutos depois, ele voltou. Só deu a volta e estacionou a poucos metros de distância. Dessa vez, ninguém saiu e o Jeep foi embora em questão de segundos. Após mais 15 minutos sem ele voltar, decidimos verificar outro estacionamento nas proximidades. Não conseguimos encontrá-lo lá, então voltamos achando que era isso. Mas assim que chegamos na estrada principal, o Jeep estava na nossa frente voltando para o estacionamento original. Tivemos que voltar, mas dessa vez estacionamos no meio. O Jeep estava perto da saída novamente. Alguém saiu, ficou parado por um tempo, mas depois entrou de novo e foi embora. Ele não deu a volta no estacionamento desta vez, talvez porque não havia ninguém estacionado no canto. Ficamos rodando pela área por um tempo e decidimos verificar o estacionamento uma última vez para tentar pegar a placa do carro. Claro, o Jeep estava de volta, estacionado no mesmo lugar perto da saída. Ele saiu logo depois, mas não sem dar outra volta lenta ao redor do estacionamento. Consegui pegar os 3 últimos dígitos da placa, mas estava escuro e eu estava apavorada demais para ver o resto. Naquele ponto, decidimos que era hora de encerrar a noite e não forçar mais. Enquanto passávamos pela entrada do outro estacionamento que tínhamos verificado antes, vimos o Jeep saindo. Ele então virou à esquerda para o que parecia ser o estacionamento de um parquinho. Isso aconteceu comigo no outono de 2020, no meio da pandemia. Meu amigo, vamos chamá-lo de Jay, e eu estávamos a caminho de Nova York para Michigan, para fazer alguns trabalhos de instalação de pisos vinílicos e também para explorar possíveis propriedades para reformar e vender. Estávamos usando a caminhonete de trabalho dele, uma Ford F-150. Decidimos sair à noite e dirigir durante toda a madrugada até o destino. Estávamos na I-80, que é uma rodovia de 2 faixas que atravessa as montanhas da Pensilvânia. Essa rodovia está longe de ser segura, é elevada em terreno montanhoso, tem curvas constantes e serpenteia muito. Se você atravessar a grade de proteção, vai voar para a escuridão de um barranco. Enfim, eu estava dirigindo enquanto Jay tentava dormir. Parei em uma área de serviço para reabastecer e entrei na loja rapidinho para pegar algumas bebidas e lanches para a viagem. Passava um pouco da meia-noite e notei que havia outro carro reabastecendo a alguns postos de distância de nós. Era um SUV vermelho ou bordô, acho que um Mazda ou Suzuki.
mas não dei muita atenção ao carro ou ao motorista e voltei correndo para o caminhão. Avançando 30 minutos, eu estava dirigindo na faixa da esquerda a 145 km por hora. Foi quando notei os faróis atrás de nós. Era o mesmo SUV vermelho da área de serviço. No início, não pensei muito nisso, mas me dei conta de que esse cara estava nos seguindo desde a parada. Decidi fazer um teste rápido para ver se eu estava mesmo sendo seguido. Como eu estava mantendo uma velocidade de 145 km por hora, reduzi para 110 km por hora e esperei para ver se ele me ultrapassava. O cara também reduziu a velocidade, então fiquei alerta. Acordei Jay e contei o que estava acontecendo. Cara, acho que esse cara está nos seguindo. Meu amigo Jay é um ex-ranger do exército, muito mais vigilante do que eu e também mais louco. Imediatamente ele disse: "Esse é o carro da parada de gasolina. Eu notei que o cara ficou te olhando de um jeito estranho quando você passou por ele." Ok, mude de faixa e veja o que ele faz. Mudei de faixa e o SUV fez o mesmo. Ok, desacelere até parar e estacione no acostamento e veja o que ele faz. Ouvi o Jay e reduzi até parar completamente no acostamento da rodovia. Esse maluco parou atrás de nós. Cara, esse cara tem muita coragem. Ele definitivamente está armado, Jay exclamou. Ok, acelera até 145 de novo. Eu tenho uma ideia, Jay disse. Eu dei uma olhada no que tínhamos no caminhão que poderia ser usado como arma. Tínhamos um machado e um facão, e cada um de nós tinha um canivete, mas nada de armas de fogo. Eu saí do acostamento e fiquei na faixa da direita, acelerando ao máximo. Jay queria que eu desse uma freada brusca para que o cara batesse na traseira e depois atacássemos o carro com o facão e o machado e esperássemos o melhor. A essa altura, ele ainda não era uma ameaça ativa. Se ele tentasse bater no caminhão ou atirar em nós, seria uma história diferente. Mas no momento, eu decidi não seguir esse plano. Jay olhou ao redor do caminhão e pegou um holofote de alta potência e abriu a janela traseira do caminhão. Ok, vou iluminar ele e ver se conseguimos dar uma boa olhada nele. Ele ligou o holofote e, adivinhe? As janelas da frente do carro do cara eram fortemente escurecidas, então não conseguimos ver o rosto dele. Ei, Jay, vou mudar de faixa. Veja se consegue mirar do lado. Talvez as janelas laterais não sejam escurecidas. Rapidamente mudei para a faixa da esquerda, e enquanto fazia isso, Jay ligou o holofote de novo. Certifiquei-me de virar minha cabeça em direção ao SUV ao mesmo tempo. Durante os 3 segundos em que o iluminamos, nunca vou esquecer a aparência desse cara. Ele era alto, pelo menos mais de 1,90, porque estava inclinado sobre o volante. Ele tinha o rosto do tio Fester da família Adams e o cabelo do Kramer de Seinfeld, além de uma barba por fazer. Assim que ele viu que eu não estava sozinho e que sabíamos como ele era, ele entrou em uma área de descanso de caminhões. Até hoje, Jay e eu debatemos se eu deveria ter freado bruscamente para que ele batesse no nosso carro ou não. Ele acredita que o cara era um serial killer e que acabou encontrando outra vítima em vez de ser morto por nós, possivelmente um caminhoneiro dormindo na cabine. Analisei a situação e cheguei à conclusão de que as intenções desse cara eram definitivamente malignas. Quão malignas? No mínimo, um roubo, no pior dos casos, sequestro e assassinato. Graças a Deus nunca precisei descobrir. O que vocês acham? Para referência, eu sou uma mulher de 30 anos e esse cara parecia ter entre 35 e 40 anos. Eu estava dirigindo de volta para casa na rodovia e havia uma van na minha frente. Eu estava atrás dessa van por vários quilômetros antes de decidir ultrapassá-la. Era uma rodovia de 4 faixas, sem veículos ou qualquer coisa na minha frente. Não estava tendo nenhum problema para ultrapassar esse cara. Assim que estou quase completamente à frente dele, ele acelera. Então, eu acelero também, porque não entendo por que ele está fazendo isso.
já que estou claramente tentando ultrapassá-lo. Ele acelera até ficar bem ao lado do meu carro e começa a fazer gestos e acenar, quase sinalizando para que eu encoste. Eu acelero com tudo e passo por ele, mantendo a velocidade para me afastar. Vejo que ele diminui a velocidade e acena, meio que com um gesto de tchau ou oi. Alguns segundos depois, ele acelera, vai para a faixa de ultrapassagem e corre para ficar bem ao lado do meu carro novamente. Ele faz gestos de novo, como se estivesse pedindo para que eu encostasse. Ele aponta para si mesmo e para mim. Eu literalmente mostro o dedo do meio para ele, e ele não acelera. Eu diminuo, ele diminui. Eu acelero, ele acelera. Tentei frear bruscamente para despistá-lo e nada. Finalmente peguei meu celular para começar a gravar e ele finalmente acelera e me ultrapassa. Eu vejo esse cara tentando virar exatamente na direção para onde eu estava indo, em direção à minha casa. Fui pelo caminho oposto, para uma loja onde eu sabia que haveria muitas pessoas, e fiquei lá por 1 hora. O que foi isso? Estou honestamente muito inquieta. Para responder perguntas, não há nada de errado com o meu veículo. Tenho alguns amassados e ferrugem no carro, mas nada preocupante. Minha roda está um pouco amassada, mas você não consegue ver isso em altas velocidades. E não faz sentido o que ele fez. Se eu achasse que o pneu de alguém estava furado ou algo assim, eu apontaria para o pneu ou baixaria a janela. Não seria um completo estranho assustador. Também não sei o que poderia tê-lo irritado, já que não o cortei nem nada assim. Eu estava atrás dele por quilômetros. Ele não parecia estar com raiva no trânsito, não estava batendo no volante nem nada. Ele só parecia muito insistente para que eu parasse. A maneira como ele estava gesticulando para si mesmo e para mim, quase dando de ombros, tipo, vamos lá. Muito estranho. Tirei uma foto do carro dele e estou tentada a fazer um boletim de ocorrência, caso ele tente fazer isso com outras mulheres. Eu costumava entregar cargas urgentes pela região das Grandes Planícies, Minnesota. Certa noite, por volta das 2 da manhã, eu estava atravessando Dakota do Norte tentando chegar a Montana até de manhã. Eu estava entregando uma peça de trator particularmente valiosa que uma fazenda precisava desesperadamente para o dia seguinte. Comecei a perceber que a hipnose da estrada estava se aproximando de mim, mas isso não me incomodava muito porque já tinha passado por isso centenas de vezes antes. Qualquer um que tenha dirigido por Dakota do Norte sabe que é incrivelmente plano. Tipo, realmente plano. Também tende a haver estradas muito retas e longas. É um pouco fácil ver coisas na estrada que estão longe, mesmo à noite. Notei algo longo na estrada, ocupando toda a minha faixa, a aproximadamente meia milha à minha frente. Eu diminuí um pouco a velocidade e me preparei para mudar para a faixa oposta, pensando que era um pedaço de pneu desgastado de um pneu furado. À medida que me aproximei, percebi que eram 2 pessoas, deitadas de cabeça a pé, ocupando toda a faixa. Eu mudei para a outra faixa, evitando-as com sucesso, e quase parei completamente. Mas elas não se moveram, nem 1 centímetro. Estava prestes a dar marcha ré e verificar como estavam quando me lembrei de uma história que um velho colega meu contou. Ele disse que em certas áreas remotas, as pessoas se deitam no meio da estrada e esperam que um carro ou caminhão pare para ver o que está acontecendo. Nesse ponto, os que estão deitados na estrada, junto com quem mais estiver escondido nos arbustos próximos, vão espancar o motorista e roubar seu veículo, deixando-o no meio do nada. Decidi não dar marcha ré, e quando as 2 pessoas na estrada me viram colocar meu caminhão de volta em movimento e sair, ambas se levantaram e caminharam em direção ao acostamento. Liguei para a polícia e expliquei o que aconteceu, mas estávamos tão longe da civilização que duvido que tenha dado em algo. Graças àquele velho, consegui manter meu caminhão, meu emprego e meus dentes.
volta de 2006, eu estava dirigindo um caminhão com plataforma. Peguei uma carga de materiais de construção, drywall, telhados, não me lembro, mas estava embalada em caixas e lembro que precisei usar protetores de strap na carga, em uma área rural do Tennessee. Minha memória está um pouco embaçada agora, mas quero dizer que estava entre Memphis e Nashville, mais perto da interseção das linhas estaduais de Mississippi, Alabama e Tennessee. Era necessário cobrir a carga com uma lona, então amarrei tudo, cobri a carga e saí do remetente. 5 milhas depois, no meio do mato em uma estrada de 2 pistas, notei que minha lona estava batendo ao vento. Encontrei um acostamento largo e parei para consertá-la. Percebi que eu tinha feito um trabalho muito ruim ao cobrir essa carga e decidi refazê-la na beira da estrada. Desamarrei todas as faixas elásticas, arrastei as lonas para fora, enrolei-as novamente, subi na carga e comecei a desenrolar as lonas novamente quando vi um cara caminhando pelo mesmo lado da estrada que eu, vindo em direção ao meu caminhão. Não pensei em nada, além de manter um olho nele, porque estava no meio do nada, e continuei o que estava fazendo. Na hora em que consegui colocar as lonas no lugar e estava descendo para começar a prender as faixas elásticas novamente, o cara chegou perto o suficiente para que agora eu prestasse mais atenção nele do que em cobrir minha carga. Peguei minha barra de guincho e a coloquei na plataforma onde estava trabalhando, por precaução. Uma barra de metal sólida de 4 quilos, com cerca de 1 metro de comprimento, afunilada em uma ponta e oca na outra, usada para apertar faixas e correntes, etc. O cara chegou até mim e a primeira coisa que notei foi o cabelo dele. Era como um mullet, mas muito irregular. Parecia que ele tentou cortar o cabelo sozinho e teve uma convulsão no processo. E pensou, dane-se, está bom o suficiente para a festa. A próxima coisa que notei foram os olhos dele, que só posso descrever como estranhos. Pareciam claros. Eu não pensei que ele estava bêbado ou drogado ou algo assim, mas me dava a distinta impressão de que o elevador não chegava ao andar de cima. As roupas estavam sujas e mal cuidadas, com tênis brancos sujos, porque me lembro que ele não tinha cadarços em um dos sapatos, e a língua estava claramente fora do lugar. Ele parou ao meu lado, esperou até que eu o reconhecesse e apenas disse, "Eu tenho uma longa caminhada." Eu respondi, "Sim, cara, você tem. Estamos no meio do nada", deixando claro que não havia carona por aqui. Ele acenou com a cabeça, começou a caminhar por mim, continuando seu caminho, parou perto da porta do motorista do meu caminhão e se virou, voltou até mim e repetiu, "Eu tenho uma longa caminhada." Nesse ponto, eu expliquei que não poderia dar uma carona a ele, por causa do seguro e tudo mais. Pedi desculpas por não poder ajudá-lo, e ele pareceu aceitar isso, se virou e foi embora. Esperei ele se afastar um pouco do meu caminhão e comecei a trabalhar para terminar o trabalho da lona. Eu ainda mantinha um olho nele e ele estava se afastando de mim. Enquanto estava colocando as últimas faixas elásticas, olhei para ver onde ele estava e ele se virou, voltando na minha direção, agora a cerca de 50 metros à frente do meu caminhão e vindo de volta em minha direção. Parecia que ele estava falando ao celular, com a mão perto do rosto, e eu mal conseguia distinguir sua boca se movendo, sua outra mão acenando como se estivesse tendo uma conversa com alguém. Terminei de colocar as faixas, peguei minha barra de guincho e estava subindo no meu caminhão quando ele estava a 5 metros de distância agora. Assim que entrei na cabine, tranquei as portas e coloquei a barra de guincho no banco do passageiro, só por precaução. Olhei para o cara e percebi que ele não estava falando ao telefone. Estava falando com a própria mão, e agora estou nervoso, porque ele não parecia estar tendo uma conversa agradável, parecia mais uma conversa irritada. Liguei o caminhão, coloquei em marcha e simplesmente saí. Não olhei para o tráfego ou nada. Quando passei por ele, ele apenas olhou para mim, ainda com a mão perto do rosto, com uma expressão morta e apenas me encarando. Isso me deu arrepios. Na hora em que coloquei o caminhão em 5ª ou 6ª marcha,
Olhei no espelho e não havia ninguém lá.